Vamos abrir a câmera aqui. Bom, me apresentando aqui de maneira bem breve, né? Eu sou o Navelogic, e eu já tô apresentando o estúdio virtual aqui no servidor já faz um tempo. E eu acho que agora ele tá caminhando para um norte muito positivo, dado os feedbacks que eu coletei aqui. E vamos lá fazer a apresentação dessa semana, né? Deixa eu abrir o Figma. Bom, no sprint, né, eu mudei de semana, porque vai ter semanas que eu não vou estar presente aqui, né? Vai ter alguma quarta que eu não vou estar presente, então eu preferi mudar para sprint. Eu comecei o teste do front-end, então quem tava aqui na semana passada viu o rascunho, né, do front-end. Eu joguei muito daquilo no lixo, não vou mentir não. Tava me sentindo ali, não tava entendendo como tava acontecendo algumas coisas, não tava achando bonito, né, não tava achando apresentável e como um jogo, então eu joguei muita coisa fora, vou apresentar uma nova versão hoje. Falei também da sua conta, que agora você tem a disponibilidade de ter uma conta de jogador, né, player, e também alguns pensamentos sobre isso. Falei sobre a documentação que eu coloquei no Swagger, mas eu também vou mudar com algumas dicas que colocaram aqui. E sobre a implementação da auditoria, eu não lembro de ter implementado a auditoria na semana passada, mas tá aí. Bom, nessa semana, né, o que eu fiz... Novamente, eu melhorei ainda mais um pouco do front-end e aí sim eu habilitei a função de você criar o seu próprio estúdio. O que acontecia? Você tinha uma classe, você se inscrevia no sistema e você tinha uma classe de jogador, né? Porque eu pretendo não evoluir isso para outras coisas no futuro. E eu também mudei a classe de contrato para agora ela funcionar como uma oferta. Eu também já vou explicar um pouco sobre isso. Bom, o front-end, né? Eu tirei tudo que eu achei que era excesso, porque muitas vezes a gente tá aqui, a gente tá apresentando, a gente se esquece que primeiro o básico ele tem que ser feito antes de ser algo muito elaborado. Então eu comecei a focar nisso, então tirei tudo que eu não preciso. Então essa é a tela inicial. Obviamente que para baixo tem algumas informações, né? Mas bom, ou você vai entrar no sistema ou você vai começar a jogar. Então acho que além disso agora eu não preciso. Principalmente eu quero ter um teste até o final do mês que vem para todo mundo poder entrar, jogar e todo mundo competir no mercado, que eu já vou mostrar algumas coisas interessantes. Também coloquei um pouco de fundando, né, para você criar o seu estúdio, ou seja, nessa tela aqui de começar agora, você já vai poder ter o seu estúdio, você já vai poder configurar o seu estúdio. Já vou ter já vou falar um pouco sobre. E também eu mudei a classe de contrato para ser uma classe de oferta. Isso me veio do pensamento que me mandaram, né? Não lembro se foi aqui ou se foi em outra apresentação que eu fiz para a faculdade. Que uma pessoa, uma pessoa, ela sempre pode recusar uma oferta de contrato, né? Ela sempre pode recusar uma oferta de emprego. Então, a partir disso, eu espelhei a classe de contrato para primeiro ter uma oferta, e as ofertas elas podem ser aceitas ou não. Elas têm uma quantidade limite que uma pessoa pode recusar. Uma pessoa não é você, né? É a IA do jogo. Porque aí eu posso, por exemplo, ter uma pessoa que vai querer algo mais dinheiro, que vai querer um benefício específico e não só receber um contrato, aceitou, acabou. Então isso melhora a inteligência econômica, né, do jogo. Bom, vou apresentar aqui agora um pouco para vocês de como tá nessa V2. Deixa eu só transmitir agora a minha tela toda, tá bom? Tela inteira. Compartilhar a tela. Vou abrir aqui um navegador. Como eu falei pra vocês, eu tirei bastante das coisas. Então, tipo, tinha coisa aqui pra baixo, né? Ainda tem, só que tá bem mais enxuto. E o que eu quero focar é remover tudo isso aqui, porque agora não tem necessidade. Deixar só esse hero aqui, né? Com o Comece Agora. E aqui no Comece Agora, como eu falei, a gente pode ter a sua conta, né? Isso eu falei no mês passado. Só que além disso, agora, podemos ter... Opa, eu esqueci de ligar a API. Vamos dar uma esperada que eu também tenho um ponto para falar sobre isso. Ainda no âmbito de melhorar a simulação econômica que eu estou colocando aqui, eu fui atrás de 2 dados super importantes para qualquer tipo de conta que a gente precise fazer, que é o salário mínimo no Brasil e a inflação, né, o IPCA. Então, a partir desses 2 dados, eu vou fazer uma pequena engine, né, que eu vou pegar esses dados e vou usar eles como multiplicadores ou divisores, né? Para o valor de algumas coisas que eu quero que seja dinâmico. Eu não quero controlar esses valores, eu quero que isso seja o mais real da nossa
da nossa realidade possível, então eu tô pegando os dados brasileiros, né? Como vocês podem ver aí, eu salvei os salários mínimos, né? Que eu tô pegando numa API do IPEA, e o IPCA agora eu peguei também, isso tudo foi salvo no banco de dados. Eu ainda não configurei nada com isso, mas é algo pro futuro que eu já vi como dar uma implementada, que eu já procurei alguma documentação de alguns jogos usando engines econômicas, né? Então aqui a gente cadastra, e agora aqui a gente tem essa aqui de fundando seu legado, né? Que eu já começo aqui a dar um norte, né? Porque como é que você vai aprender a jogar sem um tutorial? Então aqui eu já começo a colocar, por exemplo, aqui estão 50 mil, né? Para você começar a construir seu império, e aqui você pode colocar o nome do seu estúdio, né? Eu vou colocar estúdio teste, e aqui iria uma descrição, né? A descrição veio quebrada por causa do componente, eu entendi muito porque veio quebrada, mas eu ainda vou melhorar isso, né? Como eu falei, eu tô prestando muita atenção em UI agora, que é algo que eu tô focando, e tô usando 100% componentes reutilizáveis de outras bibliotecas, né? Que eu não sei muito front-end. Vou colocar isso aqui, teste de descrição. E aqui, como eu falei pra vocês, vocês já viram essa tela, mas ela não tinha dados. O que acontece? Agora a gente tem aqui o começo, rascunho de alguma coisa um pouco mais elaborada, né? Vocês podem ver aqui que a gente está com o nosso saldo atual, tudo isso aqui vindo da API, né? O nome, o valor de mercado, que eu ainda não fiz a lógica, os custos semanais, as suas produções de sucesso, e algumas outras métricas que eu ainda vou colocar. Não coloquei nesse dashboard aqui inicial tudo que eu quero, né? Mas apresentando aqui um pouco de como está o banco de dados, ele cresceu e cresceu bastante. Como vocês podem ver aqui, quando a gente vem ver aqui um estúdio, vocês podem ver que agora a auditoria, ó, ela já tá pegando certinho. A pessoa... Deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Não consigo dar zoom, gente, desculpa. Mas enfim, você tem aqui a informação da pessoa, ela criou esse estúdio, né? E uma coisa que eu deixei para diferenciar visualmente para o jogador, o estúdio controlado por uma inteligência artificial não vai ter uma descrição, mas o estúdio controlado por uma pessoa sempre tem que ter uma descrição. Um problema já que eu também já resolvi, eu não mostrei aqui, mas eu já resolvi, foi bad words, né? Eu achei uma lista de palavras proibidas e implementei. Então, por exemplo, você tenta criar um estúdio ou colocar uma descrição ou um nome de um filme com uma palavra que esteja nessa lista, ela é barrada imediatamente e você não consegue criar. Isso é para proteger, né, as pessoas que estão lendo, né? Convenhamos, né? Ninguém precisa ver algumas coisas absurdas que as pessoas têm interesse em escrever. Bom, isso encerra a minha apresentação, e a recomendação que eu deixo é o filme O Lobo de Wall Street, que é um filme muito bom, hein? Mais uma semana trazendo uma recomendação, ó, top. Aí sim, Nave, gostei, hein, mano. A UI finalmente ficou muito fera, cara. Muito bom mesmo, parabéns. Tá indo, hein? Cara, eu acho que uma Tá sugestão saindo. que eu te dou é, como é um jogo, tipo, você dá pra ser bastante criativo no quesito história, assim. Então, em vez de você só falar, você começou com 50 mil, você inventar uma história pra aquela pessoa ter começado com esses 50, sabe? Tipo, o seu pai faleceu e te deixou 50 mil e o sonho da sua vida é abrir um estúdio. E agora você tem isso, entendeu? E até mesmo, Entendi. E até mesmo dá pra você, tipo, fazer, tipo, o custo de vida da pessoa... Cara, eu tô pirando aqui, tá? Tipo, jogando ideia. É muita coisa, né, que a gente Sim. chega. Mas, tipo, dá pra você fazer... o seu custo... Dá pra você escolher, às vezes... qual o seu estilo... O estilo de vida que você levava, ou que você leva. Aí pode ser um estilo mais, tipo, Bon Vivant, que aí a pessoa vai gastar, sei lá, X por mês, bem mais. Só que ela já vai ter contatos, e isso vai facilitar em alguns negócios, entendeu? Ou o cara Background, né, você diz, né? Só que também vai ter, tipo, vai ter um buff e um debuff, né? O buff seria que, tipo, ele já vai ter alguns contatos, vai conseguir ter algumas coisas mais fácil, e o debuff é que ele vai gastar mais dinheiro por mês por conta disso, né? Com aluguel, comida, esse tipo de situação dele ali. E dá também pra você... Cara, eu não sei se esse Capitalismo Lab tem essa parada também de, tipo, custo mensal da pessoa, né? Viver. Então, isso que eu queria falar. Eu coloquei uma classe acima do estúdio, porque nesse Capitalismo Lab aqui, que é um jogo que eu tô me inspirando, ele tem alguns artigos, e nesses artigos você consegue ver que ele achou a melhor solução para resolver esse problema, né? O problema de, por exemplo, como você personaliza você, né? Você enquanto jogador.
o seu jogador, ele tá livre para ele criar outras empresas e gastar o dinheiro dele de forma diferente por exemplo, do estúdio dele. Então é por isso que eu comecei a pensar nisso também, porque vamos supor que no futuro eu implemente um sistema bancário, por exemplo. Você pode construir um banco, né? Eu não sou tão competente a esse ponto, mas acho que com o estudo acho que eu conseguiria. Você implementar um banco. Então, por exemplo, você pode ter um estúdio de cinema e um banco, entende? Então, como é que você vai divergir essas duas coisas, sabe? Você ainda é o mesmo jogador, entende? E aí, com isso, a gente poderia extrapolar a mesma coisa que o jogo extrapola, né? Você pode criar diversas empresas, dominar diversos mercados e por aí vai. Então, a partir disso, né? Eu sempre perco, cara, os papers disso aqui. Tem uma parte de educação, isso aqui que ele ensina muito sobre jogos de simulação, né? Eu esqueci onde que fica, gente. Não é por essa página aqui, não, que essa aqui é a página de venda, é uma página acadêmica da universidade. Mas top demais, Navi. Eu achei muito legal, cara. Agora dá pra você começar a trabalhar na parte mais artística aí da parada, né? Colocar uma música e tal. Sim. Colocar essa história que eu falei também, que eu acho interessante. Mete bronca. Sim. Show de bola. Beleza, eu espero que vocês tenham gostado e lembrando que eu tô sempre publicando, né, também no YouTube, eu sempre coloco aqui no chat pra quem não viu poder sempre acompanhar, tipo um backlog, né, do que eu ando fazendo. Fechou. Valeu, Navi. Tamo junto, meu querido. Falou. Tchau, pessoal. Até semana que vem, hein? Valeu.